De Londres, a gente volta para Brasília. Rodrigo Orengo está chegando aqui também com mais informações sobre as reações, agora aqui no Brasil, a esse tarifaço. Boa tarde, Orengo, bem-vindo. Boa tarde, Renan, Adriana, boa tarde a todos. Primeira reação do governo brasileiro. O próprio presidente Lula aproveitou essa cerimônia de balanço do governo para dizer que todas as medidas cabíveis seriam adotadas em resposta, justamente fazendo uma menção ao que está sendo convencionado chamar aqui de tarifaço do governo de Donald Trump. Agora, reações importantes também do setor produtivo. É o caso da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, que diz que é importante agora avaliar esse impacto e também estabelecer diálogo justamente com os Estados Unidos. E essa deve ser a saída. Por enquanto, não há avaliação ainda dentro do governo de tomar o que o presidente chamou de medidas cabíveis, como reciprocidade. É claro que é um discurso importante, mas o que a gente está vendo é uma tentativa ainda de estabelecer ali um canal, uma ponte para, claro, um diálogo exclusivo para produtos brasileiros. A avaliação do governo é que poderia ter sido pior. O Brasil ficou naquela faixa que é inferior, de 10%. Estavam prevendo, inclusive, um impacto maior. De qualquer forma, o governo estuda essa resposta institucional, resposta de Estado. E a reciprocidade, ela está nesse caminho. Agora, ainda mais agora que o Congresso Nacional aprovou medidas legais para essa reciprocidade. Basta agora a sanção presidencial. Isso vai acontecer até porque o governo apoiou. Aliás, tivemos uma união aqui no Congresso Nacional, união aqui total no Senado, depois na Câmara teve um pouquinho mais de dificuldade em função daquela obstrução feita pela oposição ao PL, que ainda bate na tecla de colocar a pauta da anistia 8 de janeiro para discussão, mas até o PL, diante de toda a pressão feita e principalmente pela liderança do agro dentro do Congresso Nacional, abre mão desse movimento para aprovar essa matéria. Então, no fundo aqui, tivemos a união de todos os partidos para aprovar essa medida de reciprocidade, o projeto, lei, legislação de reciprocidade. Quem se manifestou também foi a CNA, representando o agronegócio brasileiro, no sentido de que essa medida aprovada pelo Congresso estabelece lá, garante justamente medidas de resposta do Estado brasileiro. E cita, inclusive, numa manifestação que foi feita, medidas unilaterais e até de em prejuízo ao produtor brasileiro. E são medidas que vão além dessa decisão do tarifaço, porque essa matéria, esse projeto, ele foi apresentado antes disso, inclusive. Ganhou tração, ganhou mobilização com as medidas tributárias do governo Trump, mas já tinham sido apresentadas antes pela bancada do agro em função de medidas que afetavam o Brasil e são consideradas desproporcionais no ambiente do ambiental, na discussão ambiental. Então, o Brasil se via, e principalmente a bancada do agronegócio no Congresso Nacional, se via prejudicado por medidas unilaterais e acabou encampando essa ideia, que ganhou força total quando veio o anúncio de tarifas, sobretaxa lá do governo dos Estados Unidos. A avaliação agora, Adriana, é o seguinte, olha, ainda tentar canais de diálogo, negociação para os produtos brasileiros, mas já, claro, preparar medidas de reciprocidade. O primeiro caminho é a OMC, que está enfraquecida nesse momento, até pela falta de indicações do governo americano, mas o governo já desenha também essas medidas de retaliação, reciprocidade, se o diálogo não der certo. Vamos aguardar a mesma posição dos países europeus nesse momento, tentando a diplomacia, mas preparando o pacote de retaliação, caso necessário. Obrigada demais, viu, Orengo? Até amanhã. Tchau, Orengo, até mais. Obrigado, até mais.